passaram a semana? Espero que estejam todos bem. Estamos com mais uma aula hoje e nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje fala sobre um lugar onde aprendemos a palavra. E que palavra é essa? A palavra de Deus. Onde aprendemos a palavra de Deus. Como estamos falando de igreja, então a igreja, ela também é um lugar onde aprendemos mais sobre a palavra de Deus. E o nosso versículo de memorização se encontra-se em Filipenses 4, versículo 9. Pega a Bíblia, vamos ler todos juntinhos em Filipenses 4, versículo 9, que diz assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Filipenses 4, versículo 9. Vamos repetir junto comigo? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta para seu amigo Timóteo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito ousado, em dizer para as pessoas se espelharem nele, que assim como ele foi imitador de Cristo, as pessoas iam olhar para ele e seguir aquilo que ele estava ensinando, aprendendo o que ele ensinava e refazendo, as coisas que ele fazia. Então aqui, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Então tudo que ele falava era para a gente colocar, era para aquelas pessoas colocarem em prática e observar as ações que ele tinha, as coisas que ele fazia, para as pessoas poderem se espelhar nele e fazer igual a ele. Porque Paulo, ele foi um imitador de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo ensina que podiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Então, Paulo, ele escreveu uma carta para seu amigo Timóteo. Seu amigo Timóteo estava distante dele, estava em outro lugar. E não é como hoje, quando a gente está distante, a gente liga, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente faz uma chamada de vídeo, não é assim? Mas naquela época não era assim. As pessoas se comunicavam através de cartas e essas cartas demoravam muito tempo para chegar. Paulo, ele escreveu uma carta para Timóteo porque ele estava preocupado com o ministério, de Timóteo. Ele estava preocupado com os alunos de Timóteo, com as pessoas que aprendiam com Timóteo. Então ele escreveu uma carta de encorajamento, de ensinamento para Timóteo repassar para aquele povo. Foi quando ele disse: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, você pode perceber que Paulo, ele era um discípulo de Jesus porque ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava falando de Jesus para as pessoas. E foi através de Paulo que hoje nós conhecemos a palavra de Deus, que a Bíblia diz que o Evangelho seria para todos os confins da terra, para todas as pessoas. E primeiramente Jesus veio para os judeus, veio para aqueles povos de Israel. E a gente não fazia parte desse povo, Mas mesmo assim o Senhor nos recebeu e fez com que essa palavra dele chegasse até nós. E foi através de Paulo que o Evangelho foi se propagando a todos os lugares da terra. A gente não nasceu em Israel, mas a gente aqui no Brasil, no nosso país, a gente tem um conhecimento que Jesus nasceu, que Jesus fez milagres, que Jesus morreu, ressuscitou e que um dia voltará para nos buscar. A gente tem esse conhecimento da palavra, porque o apóstolo Paulo, que ele não é mais, ele passou a ser apóstolo, porque ele saiu pregando a palavra de Deus para todos os confins da terra. Então, a igreja é o lugar onde a gente aprende a palavra de Deus. Mas a gente aprende a palavra de Deus somente na igreja? Não, existem outras maneiras da gente aprender sobre a palavra de Deus. A gente aprende a palavra de Deus quando a gente escuta um louvor,
A gente aprende a palavra de Deus quando a gente vai à igreja, ouve a pregação do pastor. É muito importante a gente ir para a escola bíblica dominical para a gente aprender mais da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como um tesouro. Ela é como um tesouro. E nesse tesouro, a gente precisa de um manual para nos levar até esse tesouro. Que tesouro é esse? O lugar celestial, o céu que o Senhor preparou para mim e para você. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa de um mapa para a gente encontrar um tesouro. A gente não precisa de um mapa? Pois a Bíblia é o mapa que nos leva até esse tesouro. Lá no céu, quando a gente chegar lá, nós vamos receber de Deus, ó, uma coroa conforme as nossas obras aqui na terra. Cada um vai receber conforme aquilo que fizer aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele pregou para as pessoas, ele fez com que o evangelho de Deus fosse propagado e chegado a todos os lugares no mundo. E eu e você? O que a gente tem feito? O que nós temos feito para receber de Deus essa coroa? Porque a gente vai chegar lá no céu, mas o Senhor vai perguntar: me mostre aí o que tem nas tuas mãos, o que você fez para você poder receber essa coroa conforme as suas obras. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E tem um louvor que diz assim: meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, quero a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, devo a ele agradar. Pois é, a gente tem que imitar ao Senhor, assim como Paulo disse: sejais meus imitadores. Por que Paulo falou isso? Porque ele imitava a Jesus Cristo. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus Cristo em nós. Nós temos que nos espelhar em pessoas que nos levam a agradar a Deus, que nos faz chegar perto da santidade que o Senhor quer que a gente tenha. Hoje na internet tem várias blogueiras, várias influentes, na televisão tem cantores, cantoras, tem muita gente que as pessoas gostam de se espelhar e fazer aquilo que aquela pessoa faz, que você acha uma menina bonita, e você vê os vídeos dela e você quer repetir as coisas que ela faz. Mas será que essa pessoa, ela tem te influenciado a ser santo, a chegar em um grau de santidade igual de Jesus? Assim como Paulo disse que ele era imitador de Jesus, que as pessoas eram para olhar para ele e se espelhar nele porque ele era imitador de Cristo. Então a gente tem que admirar e se espelhar em pessoas que nos levam a ser santo como Cristo. Porque quando a gente começa a se espelhar em pessoas que só traz para nossa vida coisas que desagradam a Deus, a gente vai trazendo o pecado para a nossa vida. Isso vai nos deixando assim, com o coração triste. O pecado, ele só traz tristeza, o pecado ele traz morte para a nossa vida. Mas quando a gente se espelha em pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus, que nos faz cada dia mais e mais nos aproximar de Deus, o Senhor Jesus, ele cada vez ele vai transformando o nosso coração, mudando a nossa vida, limpando, e a gente vai sendo imitador de Cristo. E outras pessoas olham para a gente e se espelham na gente. A gente tem que chegar em um lugar e as pessoas já vê Jesus na nossa vida, nas nossas vestes, no jeito da gente falar com as pessoas. Isso tudo mostra o quanto diferente você é, o quanto imitador de Cristo você é. Porque Cristo, ele era diferente e nós, a Bíblia diz que nós vivemos nesse mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos
diferente, nós fazemos a diferença. Em todo lugar que a gente chegar, as pessoas têm que olhar pra gente e ver Cristo na nossa vida. Elas vão ver Cristo em mim quando eu abrir a boca para falar. Eu não vou falar besteira, eu não vou maltratar as pessoas, eu não vou ser ignorante com as pessoas. Então, quando eu falar, ela vai perceber que eu sou diferente. Olha, a Ivana tem algo diferente nela, uma pessoa maltratou ela, mas ela não devolveu, ela não falou maldade, ela teve paciência, ela teve... Então, quando a gente falar, no nosso agir, as nossas vestes, ela mostra também que nós somos diferentes. As nossas vestes diz muito sobre quem nós somos. Quando a gente chega no lugar, a pessoa olha primeiramente a nossa aparência física e nós temos que estar, ó, aparentemente, as pessoas têm que olhar e dizer assim, ó, olha, aquela pessoa ali serve a Deus. Olha como ela se veste, olha como ela fala. Então, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente se espelha em pessoas que nos levam a adorar a Deus, a gente vai mudando. Não é da noite pro dia, é aos poucos. Jesus vai nos moldando, até que a gente chegue num grau que Ele queira. A gente nunca vai ser perfeito. A Bíblia diz que perfeito só foi Jesus Cristo. Mas o pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Ele tem que acontecer por acidente, não algo que eu faça todo dia e acho que não tem nada demais. Não. O pecado, quando ele acontecer, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que ver, Senhor, eu errei. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que tentar ser santo, como Cristo Jesus, ele foi santo. E sofrer as dores que o Senhor sofreu e não desistiu, porque Paulo, quando ele diz que ele era imitador de Cristo, é porque ele também sofreu as dores do Evangelho. Então, a gente tem que estar ciente que a gente também pode passar por momentos difíceis, mas que a gente vai... Jesus não desistiu de nós. Jesus continuou a sua caminhada até o fim. E nós temos que permanecer firmes. Como Paulo permaneceu firme imitando Jesus, nós também temos que imitar também nessa parte. A gente também tem que suportar, porque o inimigo, ele tenta ao todo tempo nos tirar dos caminhos do Senhor. Todo tempo ele coloca coisas na nossa vida para tentar nos afastar. Coloca pessoas que às vezes a gente gosta, né? Um joguinho no celular que a gente gosta e tira a nossa atenção, a nossa adoração a Deus. São músicas que às vezes que a gente escuta, que às vezes vai nos afastar do Senhor. Desenhos que a gente assiste que não agradam a Deus. Então, isso são tudo coisas do inimigo que fica o tempo todo lançando na nossa vida para o quê? Para nos abater, para nos deixar triste. Mas o Senhor Jesus, ele tá ali o tempo todo. Se a gente estiver ligado, ó, na palavra de Deus, a gente não vai deixar se enganar, porque aqui é o manual para a gente chegar até o céu. Então, aonde você pode aprender da palavra de Deus? Com quem você pode aprender? A gente pode aprender com o nosso pastor, a gente pode aprender com a nossa mãe em casa, com o nosso pai, com o avô, com a avó, alguém da sua família que tenha conhecimento da palavra, com o seu professor da escola bíblica dominical, com os louvores que a gente ouve. Tudo isso faz da gente ter mais conhecimento da palavra de Deus. E isso só faz nos aproximar do Senhor e, ó, abre os nossos olhinhos para que ninguém venha nos enganar. Ninguém venha falar algo que não é verdade, que não está na Bíblia. Então é importante, crianças, vocês aprenderem a palavra de Deus, estudarem a palavra de Deus. Assim como a gente estuda na escola para querer ser médico, para querer ser doutora, para querer ser veterinária. Todo mundo tem um sonho de querer ser alguma coisa na vida. Mas a gente não pode se esquecer que o nosso maior sonho, a nossa maior vitória é vencer todas as batalhas deste mundo e morar com Cristo no céu. Tudo isso aqui é passageiro. A gente estuda para querer ser médico, para querer ser tudo, mas às vezes a gente esquece de estudar a palavra de Deus para ganharmos a nossa vida eterna. Então, assim como você dá prioridade na sua escola para você passar de ano, dê prioridade à palavra de Deus, porque as coisas deste mundo, elas são passageiras. Mas a palavra do Senhor, os ensinamentos da palavra do Senhor não são passageiros. Ele vai nos levar para um lugar eterno, um lugar celestial, onde não haverá choro, onde não haverá dor,
onde não haverá nada de ruim que existe aqui na terra. Vai ser um lugar especial. Nós vamos ter um corpo transformado, glorificado. E temos que lembrar disso todos os dias. Toda vez que a gente se desanimar, lembre-se, não, tem um lugar me esperando lá no céu e eu preciso caminhar. Eu não vou desistir até que eu alcance a minha maior vitória, que é se encontrar com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, vamos orar para a gente encerrar a nossa aula de hoje? Mãozinhas juntinhas, pé com pé, abaixa a cabecinha, vou mostrar como é que é. Orar a Deus é fácil assim, quer aprender também, faça igual a mim. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais uma aula, Senhor, que o Senhor nos permite, ó Pai. Nos fortalece, Senhor, nos teus caminhos, nos ajuda a caminhar, Senhor, nos ajuda a se espelhar, Senhor, cada dia mais em Ti, ó Pai, para que possamos ser parecidos contigo, ó Deus, para que possamos, ó Deus, fazer diferença, Senhor, aonde quer que nós varmos, ó Pai. Que todas as pessoas vejam o Senhor habitando em nossas vidas. Que seja no nosso falar, no nosso caminhar, em tudo que nós viemos fazer, até em nossos pensamentos, ó Deus. Que tudo que fizermos seja para agradar o Teu nome e para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, te agradecemos por esta aula e que o Senhor esteja conosco durante essa semana. Cuida da nossa família, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal e nos fortalece cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de vocês. E próximo domingo estaremos aqui para continuarmos mais essas aulas, amém? Um beijo, que Deus abençoe. Tchau, tchau.